4 de julho de 1961, dia da independência americana. No Atlântico Norte, a 37 quilômetros da costa sudeste da Groenlândia, um submarino soviético navegava em silêncio absoluto. Seus motores nucleares empurravam-no através das águas geladas sem fazer um som. A bordo, 139 homens, os melhores da Marinha Soviética, executavam exercícios militares secretos. O nome do submarino era K-9, e ele estava prestes a se tornar o pior pesadelo da União Soviética. Mas para entender o que aconteceu naquele dia de julho, precisamos voltar no tempo. Voltar para 1957, para o auge da Guerra Fria, para o momento em que a União Soviética percebeu que estava perdendo a corrida nuclear. 1957 foi o ano em que tudo mudou. Os Estados Unidos tinham acabado de lançar o USS Nautilus, o primeiro submarino nuclear do mundo. E o Nautilus não era apenas rápido, ele era revolucionário. Submarinos convencionais movidos a diesel precisavam subir à superfície regularmente para recarregar as baterias. Eram lentos, barulhentos, vulneráveis. Mas o Nautilus, ele podia ficar submerso por meses, podia cruzar o oceano inteiro sem emergir uma única vez. Em 1958, ele se tornou o primeiro navio a alcançar o Polo Norte geográfico, navegando por baixo da calota polar. Era uma demonstração brutal de superioridade tecnológica americana. E Nikita Khrushchev, líder da União Soviética, estava furioso. Porque a Guerra Fria não era travada apenas com tanques e aviões. Era travada com símbolos, com demonstrações de poder. E os submarinos nucleares eram o símbolo máximo de domínio tecnológico. Khrushchev convocou uma reunião de emergência com os almirantes da Marinha Soviética. A mensagem foi clara: construam um submarino nuclear. Agora. Não me importa quanto custe. Não me importa quantos homens precisem trabalhar. Quero um submarino que possa carregar mísseis balísticos nucleares e competir com os americanos. E assim nasceu o Projeto 658. O Projeto 658 era ambicioso. Ambicioso demais. A União Soviética nunca tinha construído um submarino nuclear antes. Não tinha a experiência. Não tinha a tecnologia. Mas tinha pressa. O K-19 foi encomendado em 16 de outubro de 1957, apenas um ano após a decisão de Khrushchev. Foi colocado em construção em 17 de outubro de 1958, no estaleiro de Komsomolsk-on-Amur, no extremo leste da Rússia. E a construção foi caótica, porque a ordem vinda de Moscou era velocidade acima de tudo, segurança secundária, testes adequados, luxo desnecessário. Os trabalhadores do estaleiro trabalhavam em turnos de 18 horas, sem pausas, sem descanso. Soldavam chapas de aço no frio congelante da Sibéria, instalavam reatores nucleares sem treinamento adequado e morriam. Durante a construção do K-19, 10 pessoas morreram. 3 trabalhadores foram mortos em um incêndio, enquanto montavam os tanques de lastro. 6 morreram asfixiados pelos vapores de cola que usavam para revestir uma cisterna de água com borracha. Um jovem marinheiro foi esmagado quando uma escotilha bateu nele durante o carregamento de um míssil balístico. 10 mortos antes mesmo do submarino ser lançado ao mar. Os trabalhadores começaram a sussurrar. Diziam que o submarino era amaldiçoado, que traria má sorte. E então, no dia do lançamento, em 8 de abril de 1959, algo aconteceu. Era tradição na Marinha Soviética que uma mulher quebrasse uma garrafa de champanhe na popa do navio durante o lançamento. Simbolizava boa sorte, mas no caso do K-19 não havia mulheres disponíveis no estaleiro remoto. Então um homem foi escolhido para fazer a cerimônia. Ele balançou a garrafa contra o casco. Ela não quebrou. Bateu de novo. Nada. Terceira tentativa. A garrafa finalmente se estilhaçou. Os marinheiros presentes ficaram em silêncio. Todos conheciam as superstições do mar. Uma garrafa que não quebra na primeira tentativa? Mau agouro. Muito mau agouro. O K-19 ainda não tinha navegado um único quilômetro e já era chamado de o submarino amaldiçoado. Nikolai Vladimirovich Zateyev não acreditava em superstições.
Nascido em 1926, ele tinha servido na Marinha Soviética desde os 18 anos. Tinha lutado no final da Segunda Guerra Mundial. Era meticuloso, competente, confiável. E aos 35 anos, em 1961, ele foi escolhido para comandar o K-19. Era uma honra. O K-19 era o primeiro submarino soviético equipado com mísseis balísticos nucleares. Era a joia da coroa da frota soviética. Comandá-lo significava estar na vanguarda da defesa nacional. Mas quando Zateyev viu o K-19 pela primeira vez, em novembro de 1960, seu coração afundou. O submarino era impressionante, é verdade. Especificações do K-19. Comprimento, 114 metros. Peso, 0,30 toneladas na superfície, 5.000 toneladas submerso. Profundidade máxima, 300 metros. Velocidade na superfície, 24 km/h, velocidade submersa. 46 km/h, movido por 2 reatores nucleares de 70 megawatts cada. Armamento, 3 mísseis balísticos nucleares R-13. Alcance de 650 km. Tripulação, 139 homens, mas Zateyev imediatamente notou os problemas. Durante a inspeção inicial, ele descobriu que várias juntas de vedação estavam mal instaladas. Os sistemas elétricos eram improvisados. Os instrumentos de controle do reator não funcionavam corretamente. E pior, não havia sistema de resfriamento de backup para os reatores nucleares. Zateyev ficou perplexo. Todo reator nuclear precisa de um sistema de backup. Se o sistema principal falhar, o reator superaquece. E se superaquecer demais, derrete. E se derreter, bom, você tem Chernobyl. Ou pior, Zateyev escreveu relatórios. Pediu que o sistema de backup fosse instalado antes do comissionamento. Argumentou que o submarino não estava pronto para a operação. A resposta de Moscou foi clara. Capitão Zateyev, o cronograma não pode ser atrasado. O camarada Khrushchev prometeu ao mundo que a União Soviética teria um submarino nuclear operacional. Você vai comandar esse submarino, com ou sem sistema de backup. Zateyev não tinha escolha. Ele assumiu o comando, e os testes começaram. Os testes de mar do K-19 foram um desastre atrás do outro. Janeiro de 1960. Durante a operação inicial do reator nuclear, um erro humano fez com que a barra de controle se curvasse. O reator teve que ser desmontado e reparado. Levou semanas. Teste de mergulho profundo. O submarino desceu até 300 metros, a profundidade máxima. De repente, começou a entrar água no compartimento do reator. Zateyev ordenou emersão emergencial. O K-19 subiu tão rápido que tombou para bombordo devido à água que tinha entrado. Mais tarde, descobriram que os trabalhadores do estaleiro tinham se esquecido de substituir uma junta. Uma simples junta de borracha. Mas em 300 metros de profundidade, a pressão da água é de 30 atmosferas. Suficiente para fazer jorrar água como de uma mangueira de incêndio. Outubro de 1960. A tripulação da cozinha descartou madeira de caixas de equipamento pelo sistema de descarte de lixo da cozinha. Entupiu completamente. Resultado: inundação do 9º compartimento. 1/3 do compartimento ficou cheio de água. Dezembro de 1960. Perda de refrigerante causada pela falha da bomba do circuito principal. Especialistas tiveram que ser chamados de Severodvinsk, a mais de 1.000 quilômetros de distância, para completar os reparos no mar. Levou uma semana, e ainda assim, em 30 de abril de 1961, o K-19 foi oficialmente comissionado. Zateyev tinha um submarino que ele considerava defeituoso, perigoso, não pronto para combate, mas tinha ordens. Em 18 de junho de 1961, o K-19 partiu para sua primeira missão operacional. O objetivo era simples: navegar até o Atlântico Norte, realizar exercícios simulando um ataque aos Estados Unidos e disparar um míssil balístico de teste. A bordo estavam 139 homens, oficiais de mísseis, oficiais do reator, torpedeiros, médicos, cozinheiros, mordomos e vários oficiais observadores que não faziam parte da tripulação padrão. Muitos eram jovens.
No início dos 20 anos, recém-saídos da Academia Naval, ansiosos para provar seu valor, um deles era o tenente Boris Korchilov, 20 anos, olhos azuis, um galã entre as mulheres, cheio de vida. Ele não imaginava que estava há 3 semanas de uma morte horrível. O K-19 cruzou o Ártico e entrou no Atlântico Norte. Os exercícios correram bem. O submarino performou acima das expectativas. Em 3 de julho, eles dispararam um míssil de teste. Ele falhou. O míssil só podia ser disparado quando o submarino estava na superfície. Mas a propaganda soviética mais tarde mostraria imagens falsas de um lançamento submerso. O alto comando soviético não sabia que a missão tinha falhado parcialmente, mas Zateyev sabia e estava preocupado. No dia seguinte, 4 de julho, ele estava no posto de comando quando um alarme começou a soar. E então, um oficial do reator entrou correndo, com o rosto pálido. Capitão, temos um problema no reator número 8. Tsarmuskin, ato 3. O inferno no compartimento do reator. 16 Bois, 28 Março. Eram 4h15 da manhã, horário local. A pressão no sistema de resfriamento do reator de estibordo tinha caído para zero. Zateyev correu para a sala de controle do reator. O engenheiro-chefe, pálido e suando, mostrou os medidores. Capitão, há um vazamento grave no sistema de refrigerante. As bombas falharam. O reator está superaquecendo. Zateyev olhou para os medidores de temperatura. Normalmente, o reator operava a cerca de 300 degrees. Agora estava em 400 degrees e subindo. Ative o sistema de resfriamento de backup. O engenheiro olhou para ele e Zateyev lembrou. Não há sistema de backup. Senhor, não temos backup. Zateyev sentiu o sangue gelar. Um reator nuclear sem resfriamento é como uma bomba-relógio. O calor da fissão atômica continua sendo gerado mesmo depois que as barras de controle são inseridas. É chamado de calor de decaimento. E se não for resfriado, o combustível nuclear derrete. E se o combustível derrete, o reator derrete o próprio casco do submarino. E então, explosão de vapor, liberação massiva de radiação, contaminação do oceano e possivelmente, muito possivelmente, detonação dos 3 mísseis nucleares que o K-19 carregava. Zateyev fez os cálculos mentalmente. O K-19 estava a 37 quilômetros da costa da Groenlândia. Groenlândia era território dinamarquês, mas tinha uma base militar americana. Se os reatores explodissem e detonassem os mísseis nucleares, a radiação atingiria a costa. Os americanos detectariam, pensariam que era um ataque e retaliariam. Terceira Guerra Mundial. Zateyev respirou fundo. Tente contatar Moscou. Precisamos de assistência. Mas o sistema de comunicação de longo alcance tinha sido danificado em um acidente separado dias antes. Eles estavam sozinhos. A temperatura do reator continuava subindo. 500 degrees. 600 degrees. No compartimento do reator, o termômetro na parede marcava 140 frases, o máximo que o medidor podia registrar. Mas dentro do reator, provavelmente 800 degrees ou mais. A água do sistema de refrigeração estava fervendo. Vapor radioativo começava a vazar para o compartimento. E o vapor carregava partículas de isótopos radioativos, estrôncio 90, césio 137, iodo 131. Respirar aquele vapor significava morte certa. Zateyev reuniu os oficiais. Senhores, a situação é crítica. Se não resfriarmos o reator nas próximas horas, ele derreterá. Precisamos improvisar um sistema de resfriamento. Manualmente. Os engenheiros começaram a trabalhar. Eles precisavam soldar novos tubos, conectar o sistema de água potável do submarino diretamente ao reator, criar um circuito de resfriamento improvisado. Mas havia um problema. Todo o trabalho teria que ser feito dentro do compartimento do reator, onde a temperatura era de 140 degrees, onde o vapor radioativo enchia o ar, onde cada respiração era uma sentença de morte. Zateyev olhou para seus homens. Todos sabiam o que isso significava. Preciso de voluntários. Por um momento, silêncio. E então, um por um, os engenheiros deram um passo à frente.
22 homens. 22 voluntários para uma missão suicida. Zateyev organizou os homens em brigadas de 3 pessoas. Cada brigada trabalharia por 5 a 10 minutos no máximo. Não mais que isso. Porque mais que isso? Bom, não havia mais que isso. A proteção era ridícula. Capas de chuva de borracha, máscaras de gás antigas, luvas de borracha fina. Era como usar um guarda-chuva para se proteger de um furacão. Mas era tudo que tinham. A primeira brigada foi até a porta do compartimento do reator. Zateyev estava lá para despedi-los. Entre eles estava Boris Korchilov, o jovem tenente de 20 anos, o galã de olhos azuis. Zateyev olhou para ele. Boris, você sabe onde está indo? Korchilov assentiu. Sim, capitão. Então vá, e volte vivo. Korchilov colocou a máscara de gás, abriu a porta e entrou no inferno. O compartimento do reator era insuportável. O ar estava tão quente que queimava os pulmões mesmo através da máscara. O vapor era tão denso que não dava para ver a 1 metro de distância. O chão estava escorregadio de condensação, e por toda parte, a radiação. Você não pode ver radiação, não pode sentir cheiro, não pode ouvi-la, mas ela está lá, penetrando cada célula do seu corpo, quebrando o DNA, matando as células da medula óssea que produzem sangue, destruindo o revestimento intestinal, cozinhando você de dentro para fora. Os 3 homens da primeira brigada trabalharam freneticamente, soldaram tubos, conectaram válvulas, as mãos tremendo, o suor escorrendo. 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Saiam, agora! Gritou alguém do lado de fora. Eles largaram as ferramentas e cambalearam para a porta. Korchilov foi o último a sair. Ele arrancou a máscara de gás e vomitou violentamente. Zateyev viu e sentiu um arrepio na espinha. É assim que começa, pensou. É assim que a radiação te mata. Korchilov estava pálido, suando, tremendo. Como você se sente, Boris? Bem, senhor. Pronto para voltar se necessário. Mas Zateyev sabia a verdade. Boris Korchilov estava morrendo. Todos da primeira brigada estavam morrendo. A segunda brigada entrou. Depois a terceira. Depois a quarta. Cada equipe trabalhava até o limite da exaustão. Soldavam, conectavam, testavam. E um por um saíam cambaleando, vomitando, com a pele começando a ficar vermelha. 2 minutos após a exposição, os efeitos já eram visíveis. A pele exposta, rosto, mãos, pescoço, começou a ficar vermelha, depois inchada. Depois começaram a aparecer pequenas manchas de sangue sob a pele, hemorragias subcutâneas. Dentro de 2 horas, não conseguíamos mais reconhecê-los, Zateyev lembrou anos depois. Os rostos estavam inchados, deformados, cobertos de manchas sangrentas. Mas o sistema de resfriamento improvisado estava funcionando. Lentamente, dolorosamente, a temperatura do reator começou a cair. 700 degrau, 600 degrau, 500 degrau. O K-19 estava salvo, mas os homens não. Zateyev emitiu um SOS, mas o rádio de longo alcance estava quebrado. Tudo o que ele podia fazer era transmitir em frequências curtas, esperando que alguém ouvisse. Alguém ouviu. Um destroyer americano, navegando próximo, captou o sinal. Eles ofereceram assistência. Mas Zateyev recusou. Porque o K-19 carregava segredos militares soviéticos, tecnologia nuclear, códigos de comunicação, mísseis balísticos. Se os americanos subissem a bordo, veriam tudo. Não, disse Zateyev. Aguardaremos nossos próprios navios. Horas depois, um submarino diesel soviético chegou. Eles transferiram os homens contaminados. Depois, rebocaram o K-19 de volta para a península de Kola, no norte da Rússia. A viagem levou dias. Durante esses dias, os homens mais expostos começaram a morrer. Não há morte mais horrível que a morte por radiação aguda, porque você morre consciente, lúcido, sentindo cada segundo de agonia. Boris Korchilov e os outros 7 membros das primeiras brigadas tinham recebido doses de 50 a 60 sieverts de radiação. Para contexto, 4 a 5. Sieverts te dá 50% de chance de morrer em 30 dias. 10 sieverts te mata em semanas. 50. Sieverts, você está morto. É apenas questão de quando.
Os 8 homens foram levados às pressas para Moscou, para o melhor hospital militar da União Soviética. Um hospital onde os médicos tinham experiência com vítimas de radiação. Afinal, a União Soviética tinha realizado centenas de testes nucleares, mas nunca tinham visto algo assim. O médico-chefe, olhando para os dosímetros dos homens, ficou pálido. 50 sieverts? É impossível. Ninguém sobrevive a isso. E estava certo. Os estágios da síndrome aguda de radiação. Estágio 1. Pródromo. Primeiras 48 horas. Os sintomas começaram quase imediatamente. Náusea severa. Não a náusea leve que você sente quando está enjoado. Náusea debilitante que te dobra ao meio. Vômito incontrolável. Boris Korchilov vomitava a cada 15 minutos. Mesmo quando não havia mais nada no estômago, seu corpo continuava tentando expelir algo. Diarreia violenta. O revestimento do intestino estava morrendo, descamando, saindo em pedaços ensanguentados. E a fadiga. Uma exaustão profunda, como se cada célula do corpo estivesse desistindo. Mas o pior, eles ainda estavam conscientes. Ainda sabiam exatamente o que estava acontecendo. Estágio 2. Período latente. Dias 3, 5. Por alguns dias os sintomas melhoraram. Os médicos chamam isso de período de lua de mel. Os homens pararam de vomitar com tanta frequência. A diarreia diminuiu. Boris até conseguiu sorrir para os médicos. Estou melhorando, certo? Os médicos não responderam, porque sabiam a verdade. O período latente não significa que você está melhorando. Significa que seu corpo entrou em choque. As células danificadas ainda não morreram completamente, mas morrerão. E quando morrerem, o inferno começa. Estágio 3. Manifestação clínica, dias 6, 15. No 6º dia, Boris Korchilov começou a sangrar. Primeiro, pequenas manchas vermelhas sob a pele, petequias, vasos sanguíneos minúsculos se rompendo. Depois, sangramento das gengivas, sangue escorrendo entre os dentes. Depois, dos olhos, lágrimas de sangue, nariz, ouvidos, ânus, sangue de todos os orifícios, porque a radiação tinha destruído a medula óssea. Sem medula óssea, não há produção de plaquetas. Sem plaquetas, o sangue não coagula. Hemorragia interna massiva. Ao mesmo tempo, sem glóbulos brancos, o sistema imunológico entrou em colapso. Bactérias que normalmente vivem inofensivamente no corpo, na pele, no intestino, se tornaram mortais. Infecções se espalharam, pneumonia, sepse. O corpo de Boris estava apodrecendo enquanto ele ainda estava vivo. A pele começou a descamar. Grandes pedaços de pele simplesmente caindo, revelando carne viva e sangrenta por baixo. E a dor. A dor era além da descrição, um médico lembrou. Nós dávamos morfina, a dose máxima permitida, e mesmo assim eles gritavam. Imploravam para que os matássemos, porque a morfina não funciona contra a dor celular. Quando trilhões de células estão morrendo simultaneamente, não há analgésico que ajude. Boris Korchilov morreu no 6º dia. Suas últimas palavras foram sussurradas para um médico. Diga à minha mãe que morri um herói. Ele tinha 20 anos. Os outros 7. Dia 6. Boris Korchilov, 20 anos. Hemorragia cerebral. Dia 6. Ivan Kulakov, 22 anos. Falência múltipla de órgãos. Dia 6. Yuri Povstin, 24 anos. Sepse generalizada. Dia 8. Valery Kharkov, 26 anos. Pneumonia e hemorragia interna. Dia 9. Boris Rizikov, 23 anos. Insuficiência renal. Dia 11. Yevgeny Kashintsev, 28 anos. Colapso cardiovascular. Dia 16. Vladimir Yenin, 31 anos. Síndrome hemorrágica. Dia 19. Semyon Orlov, câncer fulminante. 8 homens. Os mais jovens tinham 20 anos. Os mais velhos, 35. Mas a morte não parou aí. Dos 139 homens a bordo do K-19, todos tinham sido expostos à radiação em algum grau. O vapor radioativo tinha se espalhado pelo sistema de ventilação, contaminando todos os compartimentos. Os 14 homens que trabalharam nas brigadas seguintes, aqueles que receberam doses de 10 a 20 sieverts, sobreviveram às primeiras semanas. Mas nos meses seguintes, começaram a morrer. Leucemia, câncer de pulmão,
câncer de estômago, tumores cerebrais, falência renal. Alguns morreram em 6 meses, outros em 1 ano. O último morreu 2 anos após o acidente. No total, 22 dos 139 tripulantes originais do K-19 morreram, nos 2 anos seguintes ao acidente. 22 mortos. E os sobreviventes? Muitos sofreram pelo resto da vida. Câncer, leucemia, problemas cardíacos, falência de órgãos, impotência, infertilidade. Muitos dos filhos dos sobreviventes nasceram com defeitos congênitos. Mutações genéticas causadas pela radiação. Zateyev passou 18 meses em um hospital. Os médicos substituíram completamente sua medula óssea e seu sangue. Um procedimento experimental na época. Ele sobreviveu, mas nunca foi o mesmo. Ele sofreu de câncer pelo resto da vida. Morreu em 1998, aos 72 anos, de complicações relacionadas à radiação. E os corpos dos 8 homens que morreram nas primeiras semanas, tão radioativos que não podiam ser tocados sem proteção. Tão radioativos que não podiam ser enterrados em cemitérios normais. A radiação contaminaria o solo e a água subterrânea. Eles foram selados em caixões de chumbo e enterrados em uma vala comum em um cemitério militar secreto nos arredores de Moscou. Sem cerimônia pública, sem honras militares, sem lápides, apenas uma placa genérica. Marinheiros soviéticos, mortos no cumprimento do dever. As famílias não foram informadas da localização. Não podiam visitar os túmulos. Não podiam chorar adequadamente seus mortos. Foi só em 1989, quase 30 anos depois, que um ex-tripulante do K-19, por acaso, tropeçou no cemitério durante o funeral de seu cunhado. Ele reconheceu os nomes em registros antigos e, finalmente, as famílias puderam visitar os túmulos de seus filhos e maridos. E o K-19? O submarino foi rebocado de volta para Severodvinsk. O compartimento do reator foi cortado e removido. Um novo foi instalado. Mas e os 2 reatores danificados? Os que ainda tinham combustível nuclear gasto altamente radioativo? A União Soviética os jogou no mar. Literalmente. Em 1965, os 2 reatores foram despejados na Baía de Abrosimova, no Mar de Kara, ao norte da Rússia. Ainda cheios de combustível nuclear, ainda altamente radioativos. Eles foram preservados, enchendo-os com furfural, uma substância química que supostamente selaria o combustível por 500 anos. Mas furfural não é projetado para isso. E agora, mais de 50 anos depois, os reatores estão corroendo, vazando radiação na água. Em 2021, uma expedição russa localizou os reatores. Eles ainda estão lá, no fundo do oceano, contaminando o ecossistema ártico, um legado radioativo do K-19. Após o acidente de 1961, o K-19 recebeu um apelido: Hiroshima. Porque assim como a cidade japonesa, o submarino tinha sido devastado por energia nuclear. E a maldição do K-19 não tinha terminado. 15 de novembro de 1969. O K-19, já de volta ao serviço, colidiu com o submarino americano USS Gato, no Mar de Barents, a 60 metros de profundidade. O impacto destruiu completamente os sistemas de sonar da proa do K-19 e amassou as tampas dos tubos de torpedo. O K-19 conseguiu emergir usando um sopro emergencial dos tanques de lastro. Foi rebocado de volta ao porto. O Gato, relativamente intacto, continuou sua patrulha. 24 de fevereiro de 1972. Incêndio a bordo. Enquanto o submarino estava a 120 metros de profundidade, a 1.300 quilômetros de Newfoundland, Canadá. O fogo começou no 9º compartimento. As chamas se espalharam rapidamente pelo sistema elétrico. O K-19 estava carregando 34 tripulantes a mais que o normal, novos membros sendo treinados. Quando o alarme de incêndio soou, pânico. O sistema de supressão de fogo automático, projetado para inundar os compartimentos com dióxido de carbono e sufocar as chamas, foi ativado. Mas 28 homens estavam presos no compartimento quando isso aconteceu. Eles sufocaram, todos os 28. Quando o compartimento foi finalmente aberto, os corpos estavam empilhados contra a porta.
Eles tinham tentado escapar até o último segundo. O K-19 sobreviveu, mas mal. E, finalmente, em abril de 1990, foi descomissionado. Um submarino que matou mais de 50 de seus próprios tripulantes ao longo de sua vida operacional. Mas a verdadeira tragédia do K-19 não foi apenas o acidente. Foi o que veio depois, porque a União Soviética decidiu que a verdade não podia ser contada. Por quê? Porque o K-19 era um símbolo do orgulho soviético, da superioridade tecnológica sobre os americanos. Admitir que o submarino tinha quase derretido em sua primeira missão? Admitir que 22 homens tinham morrido horrivelmente? Admitir que a construção apressada tinha custado vidas? Inadmissível. Então a KGB, a Polícia Secreta Soviética, entrou em ação. Todos os 139 tripulantes originais foram convocados individualmente, em salas sem janelas, por homens de ternos pretos e expressões frias. Você vai assinar este documento. Ele diz que você nunca vai discutir o que aconteceu a bordo do K-19. Nem com sua família, nem com médicos, nem com ninguém. Se você falar, irá para a prisão, ou pior. E assinaram. Todos assinaram, porque na União Soviética de 1961, você não dizia não para a KGB. Os registros médicos foram falsificados. Quando os sobreviventes iam para exames de rotina, obrigatórios na Marinha, eles não podiam mencionar radiação. Médico, você está com sintomas incomuns, fadiga severa, perda de cabelo, náusea. O que aconteceu? Sobrevivente. Nada, doutor. Só estresse do serviço. Médico, mas seus níveis sanguíneos estão anormais, suas plaquetas. Sobrevivente. Não posso falar sobre isso, doutor. E os médicos sabiam que algo tinha acontecido, mas não podiam ajudar sem saber a verdade completa. Homens morriam de câncer que poderia ter sido tratado, morriam de complicações que poderiam ter sido evitadas, tudo porque não podiam contar a verdade. As esposas dos homens que morreram receberam visitas oficiais. Lamentamos informar que seu marido morreu no cumprimento do dever. Ele era um herói da União Soviética. Como ele morreu? Não podemos revelar detalhes. Segurança nacional. Posso ver o corpo? Não. O corpo foi enterrado com honras militares. Onde? Não podemos revelar a localização. Imagine. Seu marido morre. Você não sabe como. Não sabe onde está enterrado. Não pode visitá-lo. Não pode chorar adequadamente. E pior, você não recebe pensão adequada. Porque oficialmente ele morreu em um acidente de treinamento, não em combate. Então a compensação é mínima. A viúva de Boris Korchilov viveu o resto da vida em pobreza, trabalhando em fábricas, sem saber que seu marido tinha salvado o mundo. Em 6 de agosto de 1961, um mês após o acidente, 26 membros da tripulação foram convocados ao Kremlin. Cerimônia fechada, sem imprensa, sem famílias. Eles receberam medalhas, por coragem, por valor, e presentes valiosos. Zateyev lembrou décadas depois com ironia amarga. Sabe o que eram os presentes valiosos? Relógios baratos. Esse foi o preço de 22 vidas. Nenhuma compensação financeira, nenhum tratamento médico adequado, nenhum reconhecimento público, apenas relógios. Por 30 anos o segredo foi mantido, mas em 1991 tudo mudou. A União Soviética estava entrando em colapso. Glasnost, a política de abertura de Gorbachev, estava revelando décadas de mentiras. E em agosto de 1991, o jornal Pravda publicou um artigo bombástico. Hiroshima, o submarino que a União Soviética preferiu esquecer. O artigo revelava tudo. O vazamento do reator, os 22 mortos, o encobrimento. A reação pública foi explosiva. Manifestações em Moscou exigindo justiça para os sobreviventes. Programas de TV entrevistando os heróis esquecidos. Jornais publicando fotos dos 8 homens que morreram. E finalmente, os sobreviventes puderam falar. Zateyev deu entrevistas, apareceu na televisão, contou sua história, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto lembrava de Boris Korchilov. Eu o enviei para a morte, ele disse. Eu sabia que ele não voltaria, e ele foi assim mesmo, sem hesitar.
Em 1998, Nikolai Zateyev morreu de câncer. Ele tinha 72 anos. Seu funeral foi um evento nacional. Centenas de ex-marinheiros compareceram. O governo russo finalmente concedeu-lhe honras póstumas. Mas ele nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz que Gorbachev propôs. O Comitê Nobel rejeitou a indicação, argumentando que ações militares, mesmo heróicas, não se qualificam para o Prêmio de Paz. Uma decisão que muitos consideraram injusta, porque os 22 homens do K-19 literalmente salvaram o mundo. Hoje, o K-19 está ancorado em Snezhnogorsk, na Rússia. Ele não é mais um submarino operacional. É uma carcaça enferrujada, um monumento à arrogância soviética, ao que acontece quando a política supera a segurança. Em 2006, um ex-tripulante do K-19, Vladimir Romanov, comprou o submarino por uma quantia não revelada. Sua visão era transformá-lo em um museu, um memorial, um ponto de encontro para marinheiros de submarinos do mundo todo. Este submarino tem histórias para contar, ele disse em entrevista. Histórias de heroísmo, de sacrifício. O mundo precisa lembrar. Mas nenhum trabalho foi feito. A burocracia russa impediu. A falta de fundos impediu. E lentamente, o K-19 apodrece no cais. Ferrugem comendo o metal. Janelas quebradas, compartimentos inundados, um símbolo esquecido de um tempo esquecido. E no fundo do mar de Kara, a 65 metros de profundidade, os 2 reatores originais do K-19 continuam lá. Em 2021, uma expedição científica russa localizou os reatores usando sonar avançado. Eles tiraram amostras da água ao redor. Os níveis de radiação eram detectáveis, baixos, mas presentes. Os reatores estão corroendo. O furfural que deveria selá-los por 500 anos está falhando. Em algumas décadas, o combustível nuclear pode começar a vazar em quantidades significativas. E então, contaminação massiva do ecossistema ártico, peixes radioativos, água contaminada, um legado radioativo que durará séculos, talvez milênios. O K-19 deveria ter sido um alerta de que corridas armamentistas custam vidas, de que apressar tecnologia nuclear é suicídio, de que segurança deve sempre, sempre vir antes de política. Mas a lição não foi aprendida, porque 25 anos depois, em 26 de abril de 1986, aconteceu Chernobyl, outro reator soviético construído às pressas, outro acidente catastrófico, mais vidas perdidas. E o mundo finalmente acordou. O K-19 não foi o pior acidente nuclear da história. Chernobyl matou muito mais pessoas. Estimativas variam entre 4.000 e 60.000 mortos. Mas o K-19 poderia ter sido muito, muito pior. Se os 22 voluntários não tivessem entrado naquele compartimento do reator, se eles não tivessem soldado aqueles tubos com as próprias mãos, se eles tivessem escolhido salvar suas próprias vidas em vez do submarino, o reator teria derretido o casco. A explosão de vapor teria sido catastrófica, e os 3 mísseis balísticos nucleares, cada um com poder destrutivo equivalente a centenas de bombas de Hiroshima, teriam explodido. A costa da Groenlândia teria sido contaminada. A base militar americana teria detectado a explosão nuclear. Os radares teriam acusado detonação de armas nucleares no Atlântico Norte. E o presidente John F. Kennedy teria tido minutos, para decidir se era um ataque ou um acidente. Em 1961, em plena Guerra Fria, qual você acha que seria a resposta? Retaliação. Mísseis nucleares americanos seriam lançados contra a União Soviética. Mísseis soviéticos seriam lançados contra os Estados Unidos. E o mundo teria acabado naquele dia de julho. Mas não acabou, porque 22 homens decidiram que suas vidas valiam menos que a paz mundial. Porque Boris Korchilov, aos 20 anos, com toda a vida pela frente, escolheu entrar naquele reator, porque ele sabia que ia morrer. E foi assim mesmo. Senhoras e senhores, sou eu, seu nome, de Segredos das Profundezas. Obrigado por assistir este vídeo. Se você gostou, deixe um comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, porque temos vídeos novos semanalmente. E lembre-se dos nomes.
Lembre-se dos 22 heróis que o mundo quase esqueceu. Boris Korchilov, 20 anos. Ivan Kulakov, 22 anos. Yuri Povstin, 24 anos. Valery Kharkov, 26 anos. Boris Rizhikov, 23 anos. Yevgeny Kashintsev, 28 anos. Vladimir Yenin, 31 anos. Semyon Orlov, 35 anos. E outros 14, cujos nomes a história esqueceu, mas cujo sacrifício nunca deveria ser esquecido. Eles não eram soldados em uma guerra, eram marinheiros em um submarino defeituoso. E salvaram o mundo. Fiquem seguros, fiquem felizes, e nos vemos novamente em breve.